pessoal, bem-vindos. Meu nome é Jefferson, sou mentor da área central e hoje vamos ter mais um convidado aqui na nossa websérie do Mentor. Tá? A gente vai estar aí com o Arlan da Constitui. Gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, assistissem toda essa websérie e outros conteúdos que a gente tem lá. Tá? Alan, muito bem-vindo aí, muito prazer aí estar conversando com você. Agradeço o tempo aí disponibilizado aí, a Constrói é sempre uma grande parceira nossa aí nas nossas empreitadas aí como área central, né? E agradecemos demais aí essa parceria. E eu queria começar aí você se apresentando aí para a nossa equipe aí, para o nosso pessoal, falando aí um pouco do Arlan, e também falando um pouco da Constrói, para quem ainda não conhece, né, a rede aí que está despontando aí no Brasil aí como uma referência, né? E por isso que a gente está te trazendo aí para falar um pouco alguns temas bacanas aí, que hoje, inclusive, o tema aí do Customer Success, né? Que é um tema muito bacana e a gente gosta aqui muito, também é suspeito de falar, mas a gente queria trazer um case de rede, que é também bastante diferente, para a gente falar aí hoje, tá? Então, se apresenta aí para nosso time aí e aí a gente vai batendo um papo aí, tá bom? Beleza, vamos lá. O Área Central, grande parceiro, como você disse, né? Tem uma relevância aqui no negócio sensacional. É uma das principais ferramentas que a gente usa aqui. E agradecer o convite, né, de participar com vocês aí nesse bate-papo. Espero que a gente consiga agregar bastante coisa aí para a galera que está assistindo, né? Eu estou como gerente de CS hoje aqui dentro da rede. Eu vim com uma missão muito singela e muito clara de estruturar a área de CS. Entrei aqui na rede em janeiro do ano passado e o objetivo era que fosse criada essa área para dar suporte para o associado, para acompanhá-lo durante toda a jornada dele aqui conosco, né? E aí, falando de rede, nós estamos, como você disse, despontando nos últimos 2 anos, principalmente, né? Nós iniciamos no ano passado um processo de expansão muito forte. Fizemos o lançamento aí na FEICOM do ano passado. Começamos a abrir outros estados e aí saímos de Minas Gerais, deixamos de ser só o UAI e passamos a trazer outras gírias, outros sotaques, né? A gente abriu São Paulo, abriu Rio de Janeiro, abriu Rio Grande do Sul, e aí, esse ano, também na FEICOM, a gente abriu um outro projeto novo de expansão, mas focado na abertura de franquias. Então, a gente se jogou também no mercado de franquias. Agora, nós temos lojas franqueadas da rede Constrói também. Então, a gente segue no mesmo modelo de associativismo, né, com Uhum. lojas que estão na rede no modelo de associado, e aí é um modelo de negócio muito específico, muito peculiar, né? E também agora com lojas franqueadas. São empresas diferentes, com licenciamento da marca, enfim, mas o negócio ele vai seguir a mesma lógica que ele sempre seguiu. É dar suporte para a loja, ajudar o empresário a ter mais eficiência, a ter mais competitividade, né? Então, hoje a nossa rede conta com praticamente 200 lojas espalhadas no Brasil. Nós estamos em São Paulo, Rio, Minas, naturalmente mineira, né? Naturalmente, claro. Pará, Amapá, Bahia, Rio Grande do Sul e caminhando aí em mais alguns estados que a gente já está em negociação. Então, nas próximas semanas, a gente vai fincar a bandeirinha em mais alguns estados. É um processo que vem sendo pensado já há algum tempo, né? Para dar cada vez mais força para esse grande time de empresários que faz parte aqui da rede. Muito bacana, tá? Eu estou tocando essa frente de CS, né? A gente vai falar um pouquinho aí dos desafios que a gente tem nessa área. É uma área que eu sou suspeito para falar do encantamento que eu tenho por ela, porque eu venho lá dos primórdios do call center, né? Então, Perfeito. tô falando de ano 2000, 2001 para ser mais preciso, call center, rapaz, de banco que já nem existe mais, o finado Banco Banespa. E aí Uhum. a gente acompanhou essa evolução ao longo dessas 2 décadas do que é a questão de atendimento, relacionamento, Relacionamento com o cliente, né? a maturidade que passou a ser exigida, tanto no relacionamento presencial quanto no remoto. E aí o remoto Uhum.
nos últimos 2, 3 anos tomou uma força muito grande, né, por conta da pandemia. Houve Claro. uma evolução tecnológica sensacional, e aí hoje a gente precisa equilibrar essa relação presencial, remoto, entregando para o cliente aquilo que vai fazer com que ele tenha sucesso dentro da jornada. Perfeito. Eu sempre falo, né, Arlan, o que há muito tempo atrás, ou nem tanto tempo atrás, assim, era diferencial, hoje é o básico, vamos dizer assim, né? E eu acho que essa questão do Customer Success entra muito nisso, no sentido de, algum tempo atrás, você atender bem o teu cliente, você, né, ter sucesso com ele, você ter um cliente apaixonado, né, torcedor ali da tua marca, né, do teu negócio, era algo diferente, né, um diferencial que você tinha. Hoje ele está quase caminhando para algo que é essencial, vamos dizer assim, né? Você precisa ter isso para se manter, né, para ter, né, fôlego aí para poder brigar no mercado, para poder se ter um posicionamento de mercado forte, né? E eu acho que o Customer Success entra muito nisso de reter esse cliente, de, né, criar esse cliente apaixonado aí pela marca, né, e tal. E eu queria começar o nosso bate-papo você falando um pouco dessa questão do Customer Success dentro de uma rede, né? Que eu acho que muito dessa questão de vocês estarem abrindo franquias, de vocês estarem com um posicionamento mais profissional, vamos dizer assim, né, no sentido do atendimento como rede, caminhou também para isso, né? Então, é algo diferente dentro de uma rede hoje, mas eu acho que ele vem também com esses outros aspectos junto, né? Acaba uma coisa puxando a outra, né? Você passa a ter uma necessidade, né, de um relacionamento com o cliente bem diferenciado do que quando era somente associativista ou somente uma rede estadual ali, né, local, e agora você começa a atender um público bem maior e às vezes mais exigente, inclusive, né? E aí essas preocupações começam a acontecer, né? E eu acho que com isso que acaba entrando essa questão do CS dentro da rede aí de vocês, correto? A rede, quando ela surgiu dentro desse conceito de associativismo, quando a gente fala de rede, muitas vezes a gente pensa diretamente na questão compra e depois Uhum, começa a evoluir para a entrega de serviços, né? Então a gente teve essa evolução natural. Ele perfeito. se associaram, se juntaram, colegas de mercado, vamos comprar junto, vamos comprar junto. É, entenderam que precisavam de alguns serviços de apoio, começaram a trazer isso, a rede começou a tomar mais corpo, começou a aumentar, surgiu a Construir lá de trás dos bloquinhos, né? Num determinado momento ela se remodelou e no crescimento que ela foi tendo natural, agregando novos serviços, hoje a gente entrega mais de 60 serviços para o associado, o atendimento ou o acompanhamento do associado na jornada dele junto com a rede se tornou imprescindível. Nós temos hoje um público, isso dentro do mercado de construção é natural, né? São empresas muito familiares, muitas delas, Perfeito. são empresas antigas, com gestões, com gestores, né? Às vezes com certa idade, então, a rede passou a enxergar a necessidade de acompanhar esse público de uma forma cada vez mais próxima, mais presente, de entregar mais para eles, mas não só em volume, né? Garantir que ele utilize bem aquilo que ele está recebendo. E aí veio essa necessidade, como você disse, de profissionalização. Na verdade, isso já vem acontecendo aí há algum tempo, né? De profissionalizar as áreas de suporte e funcionamento da rede. E no ano passado foi a vez de profissionalizar essa área de CS. E aí vem com alguns desafios bem pontuais, né? A gente tem a questão do público, que é bastante diferente. Quando a gente fala de rede, a gente tem empresários de todos os perfis, isso não só em Matcom, mas supermercado, posto de gasolina, Sim, farmácia. sim, São diferentes perfis de empresários, de investidores, né? Então, juntar tudo isso dentro de uma caixinha de atendimento para falar, vou te acompanhar. Nós começamos no ano passado com 108 lojas, a área de CS.
E aí foi crescendo, crescendo, e vamos acompanhando esses associados nessa jornada. Isso trouxe a necessidade de profissionalização, trouxe a necessidade de instrumentalização, trouxe a necessidade de trazer novas pessoas para o negócio com um perfil que seja agregador nesse sentido, né, de como vamos fazer isso. E aí tem Entendi. algumas questões bem pontuais aí de medidas nessa entrega, né? Eu Eu vejo primeiro queria que tu comentasse até, tu falou ali de pessoas, né? Da questão de equipe, né? Como é que está estruturado hoje o CS dentro da rede nesse quesito, né? Quantas pessoas você tem no CS? Como é que você está dividido essa equipe? Elas atendem todo mundo atende todo mundo? Vocês criaram algum tipo de curva? Como é que funciona a estrutura falando de pessoal e versus, né, cliente ali, versus associados para poder você tentar entregar essa questão que a gente estava falando do customer success, né? hoje eu vejo o customer success como cultura, não necessariamente como estrutura. Nós temos uma cultura de CS muito forte hoje, né? Então, Perfeito, pegando até a tua fala, todo mundo atende todo mundo aqui dentro hoje. Até o Rodolfo, que é o nosso CEO, ele atende o nosso associado, ele fala com o nosso associado, claro que resguardadas as devidas proporções aí de tempo, agenda, mas o telefone dele não para. Então, nós trabalhamos aí nos últimos meses a cultura de perfeito. customer center. Então, o nosso associado está no centro da nossa operação. Aí, trazendo para dentro da área, nós temos uma área extremamente enxuta. Né? Então, hoje eu tenho previsto dentro da minha estrutura a gerência de CS, uma analista de CS, um CSM e um consultor de campo. E aí nós dividimos essa carteira de atendimento dentro dessa estrutura. Né? Não, perfeito. O consultor de campo até focado ali em implantação, principalmente de franquia, dentro da área de CS. Perfeito. Entendi. Não, eu puxei esse assunto justamente, Alan, pelo fato de que muitas pessoas, esses dois pontos exatos que você comentou, né, que muita gente acha que criar um setor de CS, né, tá resolvido, né, então criamos um setor de CS, agora até nós temos um Customer Success aqui, ou um Customer Centric na nossa empresa, ou na nossa rede e tal, né, e não é o setor, como tu bem falou, que é o grande ganho, e sim uma cultura. E outra coisa que o pessoal imagina que é uma estrutura gigante, né? Não, eu preciso ter, não, cada funcionário para cada 10 clientes, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Fico pensando em números, né? E quando, na verdade, é muito mais essa questão, né, de um aculturamento e de todo mundo pensar a favor do cliente lá na ponta, né, de ele conseguir atender as expectativas dele no dia a dia, né? E isso que você comentou é exatamente o contraponto que às vezes o pessoal da realidade e do que se imagina do CS quando vai se implantar, né? Tem muito disso, né? O cara tem todo um cenário que os caras criam antes e depois quando vão na realidade o cara vê que é bem até mais simples entre aspas, né? O processo em si, a adaptação em si, do que necessariamente grandes estruturas ou até softwares às vezes, né? A gente falando, né? Às vezes não precisa de um software, precisa de um controle, né? E às vezes não é necessariamente isso, e sim uma cultura bem empregada, bem implantada, né? Vai realmente já dar um grande resultado. É claro que, até aproveitando para entrar em outro ponto, um software ou um acompanhamento de alguns indicadores são sim importantes, né? Para você ter um norte, né? Para você poder também ter alguma métrica, né? Eu sempre falo, Sim. você fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes você não vai ter. Então você precisa fazer coisas diferentes. Mas também você precisa medir o resultado para saber se está dando efeito aquilo que você está fazendo diferente, né? Que métricas que hoje vocês estão, né, se baseando para ter esse norte dentro aí da Construai, né? Tem alguns indicadores que são geralmente acompanhados por vocês para dar esse termômetro aí do Customer Centric dentro da rede? Tem. Quando a gente fala de cultura, eu não consigo medir a questão cultural.
E eu acho muito bacana, só dando uma pincelada nessa questão da cultura, que às vezes fala, vamos criar a área, vamos estruturar, a gente fala de processo, a gente fala de ferramenta, a gente monta uma estrutura do Jiraya, né? Resgatei agora lá do fundo do baú da década de 90, tá? É década É de da minha 80, tempo também, da minha época também. né? Aquele aparato todo, só que a gente esquece que a cultura ela é uma coisa natural. Se você prega muito cartaz na parede, se você defende muitas frases, se você traz muitos jargões, ela não entra naturalmente, né? Então, como que se cria uma cultura? Naturalmente, sem uma medição de tenho X% do meu quadro engajado. Não, não. É uma demanda que chega aqui, que ela vai ali no 1 a 1, rapidinho, resolve. É uma demanda que leva e talvez suba uma alçada a mais, às vezes envolve o CEO ali, fala, pô, me ajuda isso daqui. E quando você menos espera, está difundida. E está todo mundo trabalhando em prol de acendeu a luz, cada chamada é uma luzinha, né? Acendeu a luz, Uhum. opa, essa luz aqui é minha, deixa eu cuidar dela. E isso flui naturalmente. Eu sempre vi essa questão cultural, comportamental, fluindo naturalmente na sala de aula, em palestra, no ambiente corporativo, quando a gente precisava implantar. Às vezes, sala de aula, para mim, sempre foi o melhor laboratório, né? Ah, trabalhava com professores que deram aula para mim, e aí estava dando Uhum. aula com eles, e dávamos aula da mesma disciplina, e eles falavam, pô, minha turma só dorme. Pô, professor, agora eu posso falar, sua aula é chata pra caramba, bicho. Né? Mas como é que faz para o cara acordar? Fala, não faz. Você não bate na mesa e fala para o cara, oh, acorda, vem para cá. Sim, Não, você traz ele para cá. Né? A cultura de customer centric é isso. Você vai colocando aos pouquinhos o cliente lá no meio. Você não joga ele e fala, galera, agora todo mundo aqui. Não, isso acontece naturalmente. como Quando dizem, isso... não tem bala de prata, né? De Não, tipo assim, ah, eu vou fazer isso aqui e isso que vai resolver a minha vida toda. Não, são pequenas doses pequenas de doses. várias pequenas ações, né? É. E aí, como que eu faço para metrificar isso, né? Para medir esse resultado? Porque eu também não vou conseguir gerir aquilo que eu não consigo medir. Não tem jeito. Não Perfeito. existe Isso aí gestão mesmo. sem aferição de resultados. Nós começamos de maneira simples. Então, sou adepto daquele faço simples de maneira muito bem feita. Né? O Rodolfo traz também aquela melhor feito que perfeito. Não significa que eu Uhum. vou fazer de qualquer jeito para dizer que eu De fiz, qualquer jeito. mas quando você faz o simples muito bem feito, você consegue dar um passo a mais adiante e melhorar aquilo que foi feito de maneira simples. E aí, quando você se der por si, de novo, a coisa aconteceu de uma maneira natural. Então, hoje nós temos alguns indicadores que eles são base para o Customer Centric. Né? O primeiro deles, o NPS. O NPS sozinho eu acho mó barato, desde quando inventaram o NPS, porque ele sozinho não diz nada. Ele acende uma luz e fala, tem um problema. Exato. Junto com o NPS, a gente carrega o CSAT, que é indicador de satisfação. Então, acendeu a luzinha, e aí eu vou tentar explorar ali com técnicas de CSAT quais são os motivos de insatisfação que fizeram o cliente bater o botão e acender a luz. Né? E, em paralelo, vem a medição de CS, que é o esforço que o cliente faz para cumprir aquela jornada. Então, nós começamos a fazer primeiro essa aferição. Né? Poxa, tinha uma questão de engajamento dos nossos associados com, não diria a área de CS, mas o atendimento da rede. E isso, em outros cenários, né, já via acontecer. Poxa, por que eu vou falar com a empresa se isso não é tão recorrente? Então, ele acaba tirando da agenda dele. Quando ele entende que tem recorrência, essa recorrência tem valor, porque também não adianta. Vamos ter uma área de CS, como você disse, né? Vou colocar aqui 10 clientes em cada CSM, ele vai atender, vai fazer 2 reuniões por mês com cada cliente, vai fazer 20 reuniões por mês. Tá. Quais são os objetivos dessas reuniões? Exatamente. O que eu vou acompanhar com esse cliente? Então, eu tenho aqui métricas que são nossas, da área de CS, métricas que são do cliente, que eu ajudo ele a acompanhar. Falando de CS especificamente, começamos com NPS, CSAT, CS, começamos a olhar para o tal do CAC,
né? Então, dentro de um processo de expansão, é natural que eu precise saber quanto custa cada cliente desses que foi adquirido, porque, poxa, eu estou no Amapá, eu estou no Pará. Como que faz, Isso que eu né? ia comentar, né? Ainda mais quando a gente já tem essa dor aqui como empresa há algum tempo, né? Mas vocês estão passando por isso agora, né? Quando tu tem um cenário, ainda mais num país continental, né? Então, essa questão do CAC, né, do custo de aquisição do cliente, começa a pesar bastante, porque você tem questões de deslocamento, questão de diárias, de hotel, de tudo que vai toda a vida inflacionando, inclusive, né? Então, essa métrica é bem interessante, né? Tá dentro do acompanhamento, principalmente quando tu tem esse nível de expansão, né? Mais territorial, né? Quando você tem isso mais local, isso acaba sendo um pouquinho minimizado. Mas quando a expansão é maior, realmente começa a ser um número um pouquinho mais significativo na balança aí, né? Aí entram algumas questões mais estratégicas, né, que essas aí a gente segura ali um pouquinho, justamente porque eu preciso chegar lá, mas eu preciso que isso seja viável financeiramente, né? Então, foi desenhado um modelo que tem funcionado muito bem, tanto que a gente tem conseguido essa expansão. Estamos em outros países, em outros estados, já do Nordeste, por exemplo, em negociação, enfim. Então, tem Uhum. funcionado muito nesse sentido. O segundo indicador que é importante, e a gente está sempre olhando isso, até por conta do modelo de negócio que a gente trabalha, é a receita recorrente que cada um desses associados nos traz, né? Então, tem uma expressão que eu acho ela muito pesada, mas às vezes é justamente ela que precisa ser usada. Compensa eu ter este cliente dentro da minha base financeiramente, né? Quando não compensa para mim financeiramente, muito provavelmente talvez não esteja compensando para o cliente também. Por quê? Ele tem um custo para estar aqui dentro. E se esse custo Perfeito. não está pagando a permanência dele aqui dentro, por algum motivo, ou ele não está usando o negócio como poderia e deveria, ou ele não está gerando o resultado, e naturalmente esse resultado, o nosso resultado, depende do resultado da loja. Se não compensa Sim. para ele estar aqui dentro, talvez não esteja tão saudável lá. Esse é, inclusive, um indicador comercial da rede, e esse não é nenhuma informação restrita estratégica. Nossas lojas hoje operam no verde, 100%. Né? Então, para que a loja faça parte da rede também, ela precisa ter vida saudável. Quando ela não tem vida saudável, a gente entra de alguma forma em socorro. É, até por uma questão de perfil, né? Tipo, tu já começa a nivelar o teu cliente ali, né? Quando ele vai entrando para, não, eu tenho esse perfil aqui de cliente para trabalhar na rede, e se ele já está muito fora desse perfil, já ali já começa errado, vamos dizer assim, né? Começa errado. Então, e aí a gente tem aqui sempre, eu não sei se aí também é aquela briga do CS com o comercial, né? Porque daí o comercial quer botar o cara para dentro e o CS já pensa assim, né? Esse cara vai acabar torto depois lá, né? Mas O tem que Júlio, cuidar com isso. o Júlio vai assistir isso aqui depois e eu não vou puxar a brasa para a sardinha do Júlio, não. Não, né? Só que a gente, cara, a gente tem um alinhamento aqui dentro hoje sensacional. Todas as áreas são muito parceiras. O comercial e o CS aqui, diferente do que a gente às vezes encontra em algumas estruturas, operam juntos, né? Tá Então, certo. nosso objetivo qual que é? Fazer a rede crescer, juntos. Pô, vamos trazer um pedaço da expansão, vamos mexer aqui, vamos fazer a expansão através da base ativa? Vamos. Julião, chega aí. Essa parte aqui é contigo. Tá aqui o bolo. Fatia aí. E a gente joga junto nesse sentido. Ó, estamos trazendo um cara aqui que para implantar vai demandar alguma coisa. A gente sente, esclarece o que vai demandar e vamos junto. Precisa fazer reunião de Qual é o expansão esforço? e o Júlio Perfeito. não está disponível, vamos embora. Vamos falar com o associado. A gente conta a metade da história, o Júlio conta o resto. O Júlio entra na formalidade ali, comercial, enfim. Mas o nosso comercial aqui nesse sentido é alinhadíssimo, justamente porque o objetivo é termos uma jornada de sucesso. E aí entra uma visão da área de CS sobre essa jornada. O comercial, lá do SDR, né, que é o nosso primeiro ponto de contato, Primeiro pontinho. Uhum. já inicia a jornada dele aqui dentro. Então, a área de CS, ela
tem a obrigação, do meu ponto de vista, de apoiar qualquer uma das etapas. Ah, mas o CS não é comercial. Então, depende de como você enxerga isso. Se eu penso CS como jornada, né, e aí eu extrapolo um pouquinho, eu vou mais para CX, né, para Customer Experience. Então, é toda a jornada dele de contato com a marca, conversa, enfim. Então, por que não se envolver no processo dentro daquilo que for possível e desejado, né, pelo cliente, pela empresa, pelas áreas, enfim. Então, a gente consegue ter esse engajamento por conta desta visão. E aí o comercial também vê a atividade de CS como um apoio muito importante. Por quê? Perfeito. Eu penso o seguinte: o comercial tem que ter fôlego para vender. Ele não pode fazer uma negociação e depois o telefone dele ficar tocando, porque a implantação, o onboarding não Perfeito. rodou direito, né? Então, uma vez que ele passa a bola, não é batata quente, joguei para você, tá com você. Mas é uma vez que ele encerrou aquela etapa do processo, da jornada do cliente, dali para frente, aquela referência que o cliente criou com ele, Com ela tem que ele ser tem que passar, transportada, tem que né? ser transferida. O Perfeito. bastão tem que ser transferido e o cliente tem que entender isso, que ó, a partir de agora você vai ser atendido por nós. Júlio continua à disposição, Rodolfo, enfim, quem negociou, Pablinha, mas processo agora de acompanhamento é com a gente. Eles estão lá na área comercial, então se você pode falar com eles na hora que for necessário, e tal, mas pode acontecer de você ligar e ele não te atender, porque ele não vai estar disponível, vai estar na área comercial e a agenda dele é assim. De alguma forma, trazer o cliente e falar, olha, agora quem vai cuidar de ti aqui dentro sou eu, é o meu time, tá? Então, vamos embora. Para que não fique havendo esse acionamento para trás, Perfeito. a coisa do funil. Ele entrou, passou ali, saiu, não volta não. Não Isso, pode isso. voltar, porque senão fica enchendo o funil ali de volta. Não vale. E isso faz com que a engrenagem vá sendo cada vez mais E eu fluida. acho que quanto mais alinhado, né, Arlan, essa questão que você falou antes, né, a questão de todas as equipes, mas falando especificamente, né, comercial e CS, né, quanto mais alinhado, menor esse tipo de eco, vamos dizer assim, né, de voltar lá para o comercial, É, porque, lá o cara tinha me falado que o sistema fazia isso, ou lá o cara tinha me falado que a rede entregava aquilo, né, e aí agora ele chega ali e tem um descontentamento ou, né, uma desaprovação por algum motivo, né? Então, quanto mais alinhado isso, melhor essa troca de bastão que a gente estava falando, né? e esse alinhamento, eu volto a bater na mesma tecla, é questão de cultura. E aí a gente está falando de cultura de comunicação interna, né? Então, quando você tem uma comunicação clara dentro de toda a sua estrutura, o discurso ele é um só de ponta a ponta, né? Então, quando o nosso comercial vai lá e faz a apresentação, esse cliente chega, eu não preciso aparar nenhuma aresta, eu não preciso ajustar nada. Por quê? Porque o speech ele foi alinhado com todo o time. Se esse cliente pegar o telefone, bater aqui na rede e falar com alguém que é de compras, muito provavelmente essa pessoa vai ter a informação comercial a respeito do nosso negócio. E se bater no comercial, vai ter a informação sobre processo de O compras. processo. Não profundamente, óbvio, Sim, mas vai ter conhecimento, porque a cultura hoje que nós temos é de uma comunicação extremamente fluida, né? Espaço compartilhado, todo mundo próximo isso, do legal. outro. Tudo isso faz com que, de uma maneira natural, esses ruídos, eles não façam com que o cliente volte. Pode ser que às vezes o cliente não entenda ou entenda mal. Só que esse ruído, quando ele chega, a gente consegue entender, né, que assim, ele te falou, você entendeu? Sim, sim, tu já Não tem dessa, até um remédio ali já, né? Tu já sabe o não dessa porquê que aquilo forma, aconteceu, né? não dessa forma, né? Mas a pergunta é essa. Ele te falou, você entendeu. E aí, com muito jeito, a gente vai entender que, opa, peraí, isso daqui dá margem Isso. para interpretação, para dupla interpretação, dá. Então, bora ajustar essa comunicação aqui que não tá legal. Isso tem fluído, rapaz. Os resultados têm sido sensacionais nesse sentido. Legal. Deixa eu entrar num tema um pouco mais
nebuloso agora aqui, que é um indicador que você não comentou aí, mas eu queria entender se vocês aí também têm, porque aqui para nós é o bicho-papão aí do CS, né? E eu acho que para a grande maioria das empresas, das equipes, das redes que estejam trabalhando ou tentando trabalhar a questão do CS, sempre vai vir o tal do churn ali em algum momento para assombrar, né, o time aí, né? Mas como é que se é levantado esse indicador ou como é que ele é levantado? Se é algum indicador aí como tu falou, acende a luz aí, não, o nosso churn tá num nível aí que a gente precisa tomar outra atitude, né? Como é que vocês têm esse indicador aí dentro da rede hoje? Isso, o número de clientes que nós temos, ele facilita, não é aquela base de 10 mil clientes, né? É uma base de quase 200 lojas. Isso facilita o conhecimento por parte da gestão desses nossos clientes. Então, o churn, ele é muito conhecido nosso. A gente, tanto que tem algumas situações que, assim, fulano pediu para sair, já sabia, né? Já Uhum. sabia. Já sabia e vamos junto com ele, vamos dar um braço com ele, vamos acompanhar ele, porque valeu esse tempo de jornada que estivemos juntos, mas por algum motivo deixou de fazer sentido para ele. O churn, é o que você falou, ele é bastante nebuloso, e eu entendo que ele tem que ser nebuloso, porque perder cliente não é bom, né? A partir do momento que você não entende o porquê que você está perdendo esses clientes. Eu sempre vi o negócio, qualquer tipo de negócio da seguinte forma: o cliente só te troca se ele encontrar algo melhor. O que é melhor? É mais barato? Ou tem mais serviços? Então, de repente, o Jefferson, que é meu cliente, fala: poxa, estou indo embora. Jefferson, me conta por quê. Não é. Perfeito. Eu sempre falo isso para os nossos associados quando eles, por algum motivo, expressam o desejo de deixar a rede. Falou: não é retenção, não, tá? Não vou tentar te segurar aqui, não. Me conta por quê, para eu saber assim, se é porque o momento pede essa ação da tua parte, que não faz sentido a relação, ou se é porque eu estou errando em alguma coisa, se a gente está errando em alguma coisa, se a gente vai errando em alguma coisa, conta pra gente, sem problema nenhum, sem tristeza nenhuma de falar, poxa, vocês fizeram isso ou aquilo errado. Só que a gente tem que puxar isso para antes. Sim. Antes do cliente expressar o desejo de saída, a gente já pergunta antes, está tudo bem? Estamos fazendo alguma coisa errada? Eu costumo fazer um paralelo que é o seguinte: o marido chega em casa e pergunta para a esposa, amor, tá tudo bem entre a gente? Ele tem que estar pronto para a resposta. Né? E se a Certamente. resposta for negativa, se a resposta for, poxa, não estou feliz com isso, não estou feliz com esse comportamento, não estou feliz com essa ferramenta, não estou feliz com essa entrega, não é se milindrar e falar, poxa, o cliente é chato, o cliente é exigente, o cliente é crítico. Isso, é isso mesmo. O melhor cliente que tem é o cliente chato, crítico, crica, que pega no Exatamente. teu pé, que quer que você entregue aquilo que você prometeu ipsis literis. Esse cara garante que o teu processo vai estar redondo o tempo todo, porque ele te aponta que a tua entrega não está boa. Porque a tendência que a gente tem quando a gente faz a avaliação é puxar a brasa para a nossa sardinha. Falar, não, isso daqui eu estou fazendo muito bem feito. Agora, quando eu coloco a brasa para você e falo, esquenta aí onde que não está quente, eu tenho que ter também maturidade de falar, não, estou te perguntando, você vai me responder, você me apontou que este processo não está legal, eu vou correr atrás de resolver. Faz sentido para você esperar a gente resolver isso? Se isso for de fato o motivador da tua saída ou não? Né? Então, o Sim. churn para nós, ele é conhecido. Nós temos uma taxa de evasão baixa, né? Funciona muito bem. E as saídas que nós tivemos, que foram muito poucas, elas eram meio que conhecidas, sabe? Então, alguma coisa que não fazia sentido no processo, na estratégia daquele cliente. Sabe o perfil de cliente de rede associativista? Tem gente que não tem esse perfil. Tem Sim, empresa, concordo contigo. tem empresa que não foi concebida para participar de um ecossistema associativista.
E não há mal nenhum nisso, não há problema nenhum nisso, eu sempre falo. Não há mal nenhum do teu negócio não servir Sim, para o meu, ou o meu não servir e para o isso, teu. como diz, não dá para agradar a todos, né? Tipo, não tem essa questão assim, né? Às vezes você quer colocar uma roda no teu carro que fica muito mais bonita, mas fica pegando, não fica tão legal ali para balancear. Então, é entender, às vezes, e isso a gente costuma fazer muito bem até na entrada do associado. Né? O associado que vem para a rede, ele também passa por um processo de validação. E aí, durante esse processo, a gente busca entender se vai fazer sentido ou se não. Perfeito. E a gente faz alguns testes até com o associado, porque às vezes a loja vem e fala, poxa, eu acho legal o conceito de associativismo. Será que faz sentido para mim? Bora tentar. Bora tentar, se não der certo, a gente tentou e continuamos amigos, e teve teste que o associado Isso, falou, isso. não, não deu certo. Pô, Namorou, mas não deu certo, não deu casamento, mas o tudo casamento, bem. não deu casamento, mas olha que legal. Ele recomenda a rede para os amigos dele que tem perfil. Isso, isso, Né? isso. É isso Então, mesmo. a gente trata o churn desta forma. Eu preciso conhecê-lo. Se eu conhecê-lo e ele fizer sentido, tá tudo bem. Perfeito, Se eu perfeito. conhecê-lo e for um déficit que não foi corrigido, aí não tá tudo bem. Se for um déficit antigo, que não foi visto, aí também temos uma situação a ser tratada. Porque, poxa, por que eu não vi isso antes? Por que não Sim, vimos isso antes? Só que também não adianta ficar correndo para trás, não, porque o que passou, passou, não tem resultado. Então, assim, temos uma situação, vamos atrás da solução, não ficar sim. rodando atrás do Você problema, tem porque que a ter gente uma vai. resposta e não ficar se debruçando sobre Né? o erro, Então, na verdade, né? então, hoje, o churn tá bom? Sim ou não? Só tem duas opções. Se está bom, opa, vamos continuar mantendo. Se não está bom, o que está acontecendo para ele não estar bom? Conhecemos o motivo dessa evasão? Conhecemos. É um problema solucionável por nós? Não. Então, tchau. Se for, opa, então vamos solucionar. Ele nasceu há 2 anos, 1 ano, 3 anos. Não, vamos solucionar. Dá para solucionar? Dá. Não dá para solucionar? O meu associado, olha só, eu te entrego 63 serviços. Só que esses 3 aqui eu não consigo te entregar. Especificamente para você, eu não consigo. Faz sentido você usar os outros 60? Faz, então vamos lá. Então, likes para lá. E, inclusive, isso aí era uma outra questão que eu queria abordar contigo, Alan, e para o pessoal que nos acompanha, né, de redes aí, tentar ter uma noção, até talvez alguns grupos que estão pensando em começar a fomentar essa cultura de CS dentro das suas redes, né? O que para vocês hoje representa a satisfação do cliente, né? O sucesso do cliente ali na ponta, né? Quais são os aspectos que geralmente vocês, né, despontam ou que vocês identificam ou que o próprio cliente, né, talvez alguns cases que você diz, não, o cliente me falou isso aqui, né, isso eu consigo entender que a gente atingiu o objetivo, a gente conseguiu o sucesso dele, ele está contente aqui com estar dentro da rede, né? Quais são esses principais aspectos que vocês hoje levantam aí a bola, né? E tentam emplacar esse gol aí lá para o associado de vocês, para que as redes aí que estão nos assistindo consigam se espelhar aí no case da Constrói. Uma das ferramentas que nós trouxemos no ano passado para cá foi justamente para gerenciar as demandas dos nossos associados. O que não pode acontecer? O associado ficar sem resposta. Isso não pode acontecer. Então, primeira coisa é isso, né? De dar uma resposta, e o não também é resposta. Às vezes o Perfeito. associado pede ou espera algo que ou não está no escopo ou não é viável. Então, claramente, nós posicionamos, falamos, isso daqui não é possível, não é viável, e explicamos o motivo. Junto com esta ferramenta e este posicionamento, nós buscamos melhorar o nível de engajamento, que é aquilo que eu comentei um pouquinho antes, né? Então, quem está olhando, está no mercado para questão de rede, seja para entrar, seja para
criar uma rede, enfim, pensando neste modelo de negócio, ela só vai funcionar se tiver engajamento. Ela só vai funcionar se as empresas e as pessoas que participam dessa rede, elas estiverem na mesma sintonia. Sintonia que eu digo em relação às ações de marketing. Nós temos campanhas que rodam aí hoje, a gente está crescendo, então já não está mais só em Minas. Então nós temos campanhas que estão tomando caras diferentes, né? Então as lojas têm se engajado com isso. Nós temos uma área de RH muito forte que dá apoio para esse nosso associado e que às vezes a gente fala, olha, você está sofrendo porque você quer, você precisa usar a ferramenta. Me ajuda, me deixa te ajudar a usar a ferramenta. Então, um fator que nós olhamos o ano passado foi justamente o nível de engajamento de cada um dos associados com a rede. Esse engajamento é pura e simplesmente o conversar com a rede. Então, há quanto tempo você não fala com a rede? 3, 4 meses. Putz. Opa, peraí, por quê? Né? Nem que seja para... Opa, e aí, tudo bem? Tudo bom? Tá precisando de alguma coisa de mim? Não. Beleza, obrigado, tchau. Né? Justamente para quê? Para o associado saber que a rede é um instrumento que está à disposição dele. Então, É um apoio, né? É algo que está ali ao lado dele, né? um pool de serviços muito grande. Então, medir esse engajamento é fundamental. E é fundamental identificar quem não tem engajamento, por que não tem engajamento. Porque, às vezes, de novo, né? É perfil daquela loja, daquele gestor, daquele Sim, sim. investidor, de não ter um contato muito próximo. Vou usar o exemplo. Vocês estão em Santa Catarina? Não. Santa Catarina, aham. Estão em Santa Catarina. O sulista é diferente do paulista, É que isso é mesmo. diferente do mineiro. O paulista chega beijando, abraçando todo mundo, mas ninguém se conhece, porque é um mundão de gente, um mundo diferente. O Uhum. sulista, ele não tem tanto approach assim de toque, né? Tem uma cultura um pouco mais europeia, né? Influência É isso europeia. mesmo. Ah, É mas isso mesmo. rapaz, o mineiro, você chega aqui, mas entra, vamos tomar um café. Né? Então, levando em consideração essa questão cultural, perfil, tudo isso, a empresa precisa entender o que ela precisa entregar para o cliente para considerar engajamento. Então, eu Perfeito. considero engajamento a participação do associado em reunião mensal de acompanhamento? Ok, esse é um indicador. Eu considero engajamento esse associado acionar a rede em busca de suporte, e se ele passar um mês sem acionar, isso acendeu uma luz de alerta, porque por que ele não precisa de jeito nenhum de nós? Né? Então, existe uma série de coisinhas e de indicadores ali, de ações, que podem representar o engajamento ou não do associado à rede. E Então, que podem disparar um gatilho para ti de alguma ação, né? eles pode e deve. Né? E Então, deve, né? Perfeito. deve. Acompanhamento mensal é uma ferramenta que a gente tem aqui fortíssima. Então, se eu não consigo falar com o associado um mês, 2 meses, às vezes a agenda dele não permite, opa, no terceiro mês, fulano, preciso falar contigo. Ano passado, criar essa cultura foi algo que aconteceu né, com o tempo. De falar, não, mas eu preciso falar contigo só para saber como é que estão as coisas aí. Ah, não, eu não quero falar de novo. Não, não tem problema, não. Me conta como é que está a vida. Me conta como é que está a Sim. questão de faturamento, de volume. Não Não tem precisa que me ser falar de algo volume. pesado, não tem que ser algo maçante para ele, né? Tem Não. que ser algo leve, né? Vamos falar de... O lojista sabe o número dele. Se eu for fazer uma reunião de acompanhamento para ler o número que ele já tem conhecimento, aí ele deixa de se engajar. Agora, se eu trago uma informação de mercado para ele diferente e falo, ó, está acontecendo isso aqui no teu número e está acontecendo isso aqui no mercado. Faz sentido? Faz. Comparativo, né? Show de bola. Perfeito. Dia 7 de julho, o governo federal liberou novas regras do Minha Casa Minha Vida. Qual é o impacto que isso tem no nosso Impacto para negócio? ti. Todos os empresários têm conhecimento? A maioria tem. Mas faz sentido? Ah, minha cidade aqui não é tão forte Minha Casa Minha Vida não, Orlando. Ou minha cidade aqui tem uma prática... O perfil de loja dele, às vezes, né? Então, engajamento é um dos principais indicadores
para saber como que está a relação da loja associada com a rede. O quanto o casal se conversa, mesma Claro. coisa. Arlen, e esse engajamento e esse processo todo, né, da experience do cliente, o ponto mais crítico, eu acho que sempre é o onboard ali, né? Quando ele inicia o processo aí seja com a rede, seja com uma empresa, seja com, né, um serviço que você está contratando, né? O ponto mais crítico é sempre essa entrada, esse começo, né? Vocês têm estruturado esse onboard ali de uma maneira diferenciada aí dentro da Construai, e como é que é um pouco isso? Conta aí pra gente, até para o pessoal se espelhar, e também essa questão do onboard, ele é mais intenso, né? Tipo, ou seja, diferente de quando ele já está ali, que tu tem esse contato aí, que nem tu falou, da experiência dele, de estar, né, sempre, né, vendo se ele está tudo certo com ele, se está tudo bem, mas no onboard isso é ainda muito mais, né, tem que ser muito mais próximo do cliente, porque como eu falei, esse momento mais crítico da experiência dele dentro de qualquer empresa, né, de qualquer situação ali que ele vai estar entrando dentro do Customer Success, né? Acho que na semana passada, retrasada, participei de uma discussão exatamente sobre essa questão do onboarding, né? O onboarding não é só um treinamento. Ele deixou essa realidade de treinamento lá para trás. O mundo de SaaS conhece só um pouquinho disso, porque antes eu tinha que me preocupar em garantir que o cliente soubesse o que fazer e como fazer. No caso da rede, o onboarding ele é um pouquinho diferente. Por quê? Primeiro, o onboarding é um momento de um contrato informal que você estabelece com o cliente, né? Então, você reforça tudo aquilo que você tem à disposição dele. Ó, tá aqui. Isso aqui é como se fosse uma auditoria da venda, vamos dizer assim, mas não é uma Uhum. auditoria porque já assinou, já Sim. foi. Mas olha, isso daqui é o que eu vou te entregar. Não. Uma validação, né? Um cheque, né? Ó, isso aqui, E né? aí um ponto muito bacana que eu acho que é importante de sempre se olhar no onboarding. Eu vou entregar tudo que eu vendi para o meu cliente? Ele vai ter condição e capacidade de usar tudo aquilo de uma pancada só, numa vez só? Não. Então, Provavelmente não. qual que é a tua prioridade para eu te atender hoje? Então, falando de área central. Rapaz, a área central me deu um trabalho quando eu entrei na rede para eu entender. Só que eu tinha uma função específica dentro do área central que eu precisava olhar para eu começar a falar com os nossos associados, que era a análise de compras. Então eu falei, deixa eu entender esse trem aqui, né? A gente fez acho que umas 2 reuniões aí com vocês, e vocês me explicaram como fazer a análise de compras dentro da ferramenta de vocês. Falei, legal. Aquela etapa do onboarding foi cumprida. E aquela entrega foi feita. Depois de um tempo, ô cliente, tudo bem? Ó, você está usando a área central aqui, já entendeu? Você está usando o nosso serviço de RH? Não, por quê? Eu nem sabia que tem. Não, sabia? Você não lembra, mas deixa eu te contar de novo aqui, olha só. Tem aqui uma gerência de RH, tem aqui especialista, tem ferramenta, tem isso, tem aquilo, te ajuda com recrutamento. Pá, pá, pá. Você conta tudo de novo para o cliente e lembra ele que ele tem. Daqui a um tempo, você fala para ele, fala, escuta, você já usou nosso serviço de consultoria? Hã? Não sabia que tinha isso, não. Então, tem um serviço que funciona assim, ó. E aí Puxa, você. até assim, né? Ela só complementando aí a tua fala, né? Tipo, às vezes é que nem tu falou antes, não precisa nem ser aquela conversa de tipo, tu ligou para oferecer lá o serviço X para o cliente ou, né, a ferramenta X que você tem. É naquela conversa informal, né? Você tá lá trocando uma ideia com ele, falando do mercado, falando do tempo, falando disso, daquilo, e daqui a pouco você vê uma oportunidade. Olha, ele falou lá de uma deficiência, de uma dificuldade que ele tem com tal situação. Ô, amigão, ó, te avisando, nós temos essa situação aqui, ó, que para essa questão que você comentou agora aí, eu acho que se encaixa, você quer se aprofundar mais e tal, então não tem que ser essa questão de jogo marcado, assim, né? Tem que ser Não, essa questão mais natural, como você comentou antes, né? Tem que ser de uma forma natural, para que não seja algo que se... Não, eu liguei para oferecer para o cliente o serviço X,
eu só vou falar do X e eu nem sei se o cara quer aquilo lá, né? Talvez o cara não precisa daquilo, o cara já tenha, ou enfim, N situações ali que não há necessidade para ele naquele momento, né? À medida que a gente vai fazendo, e aí é claro no papel do CS, né? À medida que a gente vai fazendo o acompanhamento desse cliente, a gente vai entendendo quais são as necessidades dele. E às vezes a necessidade dele tem a solução aqui dentro. Ou se não tem, bora desenhar. Você está precisando disso aqui, será que eu consigo te ajudar? Às vezes pode gerar uma demanda interna que pode nascer um novo produto. Por que não? Perfeito? Né? É isso mesmo. Para a gente passar a atender essa necessidade. Se um associado tem a necessidade, muito provavelmente outros terão. É que nem a pergunta chata do aluno, né? Ah, mas não tem pergunta ruim. Talvez a dúvida dele seja do outro que tem vergonha de A do fazê-la. outro, é bem isso mesmo. Então É a bem gente isso mesmo. trata dessa forma. A venda ou a revenda, né, ou a adoção, enfim, em cima da base, ela pode ser programada naturalmente. Se você tem um produto que faz sentido, você pode programar uma apresentação, mas ela, neste modelo, é interessante que ela aconteça de uma forma customizada, de acordo com a necessidade do cliente, do associado. Porque Fazendo todo sentido, né? a vida do gestor de loja é pauleira. É punk, né? Bem isso mesmo. A gente sempre fala aqui que o salão de loja ele é meio quente, né? Então, quando você leva mais coisas, mais ofertas, mais, pô, peraí, eu preciso aliviar o gestor dessa operação e não sobrecarregá-lo. Legal, perfeito. Então, a gente tem esse olhar muito cuidadoso. O que que eu tenho dentro do balaio que te ajuda? Não simplesmente que vai ser um novo produto imputado. Né? E Perfeito. isso, de novo, é mais uma das situações que tem surtido efeitos muito bons dentro da rede. O Muito associado bom. olhar e fala, poxa, isso daqui vem sob medida. Arley, para a gente ir finalizando aí agora, eu queria né, questionar aí para você quais são os projetos, né, do time aí, da rede como um todo, né, mas focando na questão do Customer Success, do Customer Centric, para os próximos meses, para o delinear desse ano aí, quem sabe aí, né, quais são os novos objetivos, os novos projetos aí da tua equipe aí com os associados aí da Construai. A gente, a gente entrou num momento de mercado, né, e isso pós-pandemia, que a gente sabia que uma hora a conta ia chegar. Né, e eu costumo dizer que pro nosso país essa conta foi bem menor e demorou mais a chegar. Então, não só em Matcom, mas outros segmentos estão sofrendo um pouco com isso. Teve uma desaceleração, Uhum. questões econômicas, políticas, enfim, uma série de fatores que fizeram a gente. Não é crise, não é recessão, não é nada disso, mas é uma Sim, sim. desaceleração natural, normal, sem pânico, né? Para quem viu lá Sarney, Collor, tá tudo Sim, bem, sim. tá Tá tudo tudo bem, certo, aham. tá tudo bem. A inflação não chega a 1000% ao mês, pô, vamos embora. Verdade. Agora, para nós, o que nós vemos? Existem algumas etapas importantes a serem realizadas, uma vez que a área já está implantada. Então, cada vez mais melhorar o nível de maturidade desta área em relação às tratativas das demandas e identificação de oportunidades, enfim, de problemas que precisam ser tratados. A questão de adoção de indicadores, ela é sempre presente em qualquer gestão de qualquer área que precisa evoluir. Então, se você me pergunta, tem todos os indicadores de CS dentro da tua área? Lembra que eu falei, a gente faz o simples muito Uhum. bem feito. Né? Sim. Então, a gente está colocando indicadores à medida que a gente entende que esses indicadores vão trazer informações valiosas. Ah, Fazer mas uma leitura deles, né? isso aqui é Isso. praticado por todo mundo tem essa informação e você não tem. Para mim não faz sentido, não precisa Não faz ter. sentido. Vai me gerar um Perfeito. trabalhão danado e não vai me fazer sentido. Tem uma demanda muito específica que vocês, inclusive, estão tratando para a gente, que está relacionada a indicadores, que, assim, é um negócio simples, que me dá uma amplitude da informação muito grande e que me permite que essa informação seja disseminada. E com isso,
um, dois, três indicadores, às vezes tem mais eficiência do que 10. Se eu tenho um indicador deficiente e eu corrijo ele, opa, foi um para o ralo. E eu só preciso manter depois. Não posso corrigir depois o Perfeito. problema. Né? Às vezes eu falo para alguns associados, me conta um problema aí teu, que eu possa resolver. Só um. São 200 associados me contando problema todos os meses. Qual que é o tamanho dos problemas? Eu não espero ele trazer o problema, eu vou lá e pergunto. Às Sim. vezes, às vezes eu me arrependo de perguntar isso. Às vezes eu falo, você não devia ter perguntado. Não, devia, devia. É, Devia sim, porque se está incomodando ele e a gente resolve antes que ele conte, tá tudo bem. claro. Né? Ter problema é normal dentro de qualquer operação, ter situações que desgastam é normal. O que não pode é eles ficarem guardados. Então, quando a Isso. gente tenta se Botar debaixo do tapete, como se diz, né? Daí quando a gente não se vai antecipa, resolver. quando a Perfeito. gente se antecipa, a gente tem um ganho muito grande. E aí, para os próximos meses, é isso: é avançar neste grau de maturidade de customer centric, é expandir a cultura de customer centric, isso já está acontecendo para as lojas, dando um suporte em CX para eles. Então, já Uhum. existem ações de customer experience sendo propostas e rodando nas nossas lojas. Primeiro momento é gerar informação. Primeira coisa que eu preciso para fazer qualquer coisa é ter a informação. Então, gerou a informação, fiz a leitura, opa, posso desenhar essa ação que faz sentido. Senão a gente sai desenhando um monte de ação que pode fazer sentido para farmácia, para rede, pode fazer sentido em rede de lojas de moda, pode fazer sentido em posto de gasolina, quando chega aqui não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Perfeito. Então, hoje é essa questão de isso é hoje e sempre, né? Dar cada vez mais maturidade e trazer cada vez mais a cultura de customer centric para dentro da empresa de uma forma saudável, natural. Né? Você vê que eu repito bastante essa palavra, porque eu entendo que quando a coisa vem de uma maneira natural, mais tranquila, mais serena, o estresse é menor. Né? Sim. E aí, quando o estresse é A menor, o a resultado absorção é melhor e vem para ficar, vamos dizer assim, né? Não é algo impositivo, né? não tem caça às bruxas, não tem Isso, imposição. isso. Temos situações que vão colaborar. Ah, não quero. Fica aí, fica aí. Já te conto o resultado do fulano. Quando conta o resultado do fulano, o ciclano olha e fala: pô, funcionou para fulano, vai funcionar para mim. Vamos fazer? Perfeito. Vamos. Tem problema de eu não ter feito antes? Não, nenhum. Não tem problema de repente você não acreditar no negócio ali. Uhum. Né? Ah, primeiro eu quero a prova. Eu sou muito São Tomé, eu quero ver para crer. Mas bora fazer com que você veja para depois você crer. Então, não Uhum. tem problema. Isso está muito desenhado aí para os próximos meses a gente fazer esse trabalho. E, e uma outra coisa também é tornar a área de CS uma área que gera receita, né? Ah. Dentro da comunidade a gente sempre fala isso, o pessoal sempre traz, principalmente o pessoal mais novinho. Agora eu me senti velho pra caramba, tá certo que já tá ficando bom. Mas às vezes chega um pessoalzinho mais novinho, assim, de 25, 27 anos, fala: como que eu faço para minha área gerar receita? Eu falo: oh, se você descobrir, me ensina. Tem É algumas isso mesmo. receitas? Tem algumas receitas. Elas funcionam para todos? Não, ela vai funcionar para um, para 10, não. Exatamente. Não é uma área naturalmente geradora de receita, Sim, mas ela não pode ser uma área que gere um peso para a empresa. sim, Então, assim, sim. se dentro da estrutura, e eu sempre tento acalmar o pessoal, falo: gente, se dentro da tua estrutura o custo de CS ele é visto como um investimento que é feito na manutenção do cliente, não é visto como um peso, está tudo bem. Não te preocupa com essa questão de geração de receita. Agora, se você entende que você precisa gerar receita para justificar a existência de CS, Isso, isso perfeito. é natural dentro de modelos e estruturas diferentes, existem algumas formas de você buscar gerar essa receita e rentabilizar esta área. Né? Então, é uma discussão que vale muito a pena e a gente olha para isso com um certo carinho e cuidado. Não, ótimo. Alan, queria te agradecer, né, pela participação, pelo tempo aí disposto aí, a parceria, como a gente falou lá no começo, né, da Construir sempre com a gente aí. A gente fica muito, muito contente quando a gente conversa com vocês, que
são cases aí de sucesso aí em vários aspectos e mais uma vez nessa questão do CS também, né? Então a gente agradece demais aí a participação. Deixo você à vontade aí também para fazer as tuas considerações finais e teus agradecimentos aí, para daí a gente poder fazer o encerramento. Rapaz, eu acho que eu vou emitir o boleto da comissão do vendedor do área central daqui a pouco para vocês aí. Às vezes o pessoal pergunta, fala, poxa, vocês de outros segmentos, né? Então, supermercado, esses dias o pessoal, o que vocês usam lá para essa parte aí de centralizar as informações, né? O área central é aquilo que eu comentei, um parceiro importantíssimo no nosso negócio, porque ele faz parte ali do centro da operação, né? A informação ela está centralizada bem ali no meio e mais do que uma ferramenta, eu vejo a questão da parceria das empresas. Então, é como se fosse um escritório construai, mas ele é vermelhinho. Só que assim, sempre que a gente precisa, a gente tem esse suporte, né? A gente tem esse carinho, tem esse atendimento, tanto que quando vocês procuraram, eu só preciso formalizar, porque a resposta a gente já tem, né? Passar pela formalidade ali para ficar tudo bem. Mas isso expressa o nível de parceria que está estabelecido, né? Isso expressa o nível de confiança que a rede tem no área central, né? Dada a criticidade dos dados que a gente transita. Perfeito, exato. Isso precisa haver muita tranquilidade e serenidade nessa relação. Então, nesse sentido, a gente enxerga isso claramente, como é tranquilo trabalhar com vocês. Essa parceria, enfim, a portinha do escritório aqui em Minas está aberta para o café a hora que vocês estiverem por aqui. Eu Da agradeço o nossa parte convite. também, você sabe. Agradeço Você ainda muito. não conhece a nossa empresa aqui ainda, né? Ainda não tive Não, prazer. então também tá. Estamos de portas abertas aí para recebê-lo aí também, para a gente fazer um intensivão aqui, área central aí contigo, com qualquer um da equipe aí, pode ficar à vontade. Fechado, assim que possível a gente vai Beleza? conhecer e vou dar um pulinho aí sim. E agradecer a vocês por lembrar de enxergarem a rede com esse carinho também, né? De ser um dos cases que vocês podem apresentar. Isso para a gente também é muito gratificante. Saber que somos vistos desta forma por uma empresa que tem se estabelecido aí no mercado de uma maneira tão sólida. Então, para a gente isso também é muito gratificante. A gente agradece bastante. Não, ótimo, obrigado mesmo, tá? Vou convidar o pessoal aí para se inscrever aí no nosso canal, curtir aí a nossa página, né? E assistir mais vídeos aí da nossa websérie aí, que vai estar online aí logo, logo, daqui a algumas semanas aí, todos os episódios aí para vocês poderem curtir. Um grande abraço aí, obrigado, Arno, um abraço. Deus, um abraço. Tchau, tchau. Olá, e para você que ficou até o final, eu tenho um presentinho especial. Se você quer melhorar suas vendas através de uma estratégia de experiência do cliente, nós trouxemos no mês de agosto uma condição especial para você aplicar um próprio programa de benefício. A Acerta, no mês de agosto, está com taxa zero de implantação e 3 meses de mensalidade grátis para você ter o próprio programa, aplicar cashback, programa de pontos, melhorar suas vendas e ainda melhorar a experiência do cliente. Quer participar? Tem um link aqui na descrição.